Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Então, hoje nós vamos montar juntos nesse vídeo essa mini maletinha para chá de bebê no tema ursinho. Ela é uma mini maletinha confeccionada em papel 180 gramas, papel offset 180 gramas, a vitrine em acetato, né? E detalhes no lamicote dourado. Tanto o ursinho, quanto a caixinha, quanto o nome, eu fiz no papel offset. Eu, inclusive, imprimi tudo na mesma folha, né? Então, desse lado é a parte de fora da caixa, aqui a marcação para fazer o corte, né? Na parte de trás, para não ficar, eu fiz assim para não ficar essas linhas pretas marcando aqui nas dobras da caixinha. E a única coisa que eu fiz em outro papel é o fundo da vitrine, ó, que é um azul bebê, que eu tinha aqui em casa esse papel perolado azul bebê. No vídeo acho que não dá pra ver muito bem, mas ele tem um leve brilhozinho. Então, eu montei essa arte pra fazer a vitrine, que vai ficar depois, antes de aplicar, desse jeito, ó. Então, esse é o modelinho da arte da vitrine, né? Então, bora montar comigo essa caixinha. Pra montagem dela, a gente vai precisar tanto de cola branca, quanto de fita dupla face. Eu tô usando essa bem fininha, que acho que é de meio centímetro. E também eu usei a cola quente pra poder deixar, assim, ter certeza que não ia soltar o ursinho. Porque como a vitrine ela é colada por dentro da caixa, então eu fiquei com medo de, sei lá, de algum modo a fita banana soltar. Então aqui nas camadas do ursinho da vitrine eu coloquei a cola quente também. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar esse ursinho e esse nome, pra não correr o risco de, quando eu cortar do lado de trás da folha, eu acabar cortando, né, esses apliques. Então, destaquei eles aqui. Agora, com a tesoura mesmo, eu vou cortar aqui atrás. Bom, então cortei a caixa, os dois apliques e já cortei também o fundo da vitrine. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente vincar aonde a gente vai dobrar essa caixinha na hora de montar. E também a gente precisa cortar a vitrine e essa parte aqui da alça. Eu gosto de primeiro cortar o que tem que cortar para depois vincar. Então, com o estilete, eu vou cortar primeiro a alça aqui. Eu vou fazer a parte reta com esse estilete maior e a parte curva com o estilete de precisão. Então, cortei a parte reta, aqui, ó, essa parte. E essa partezinha curva aqui é que eu vou com esse estilete de precisão agora. Então, com a mão bem firme, qual que é o segredo para não ficar feio? Mão firme e tentar não parar até o final do corte. E se a gente faz um pouquinho e para, faz mais um pouquinho e para, a tendência é que não fique um corte contínuo, aí ele pode ficar com acabamento ruim. Ó, esse aqui foi o resultado. Bom, então cortei a caixa, os dois apliques e já cortei também o fundo da vitrine. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente vincar aonde a gente vai dobrar essa caixinha na hora de montar. E também a gente precisa cortar a vitrine e essa parte aqui da alça. Eu gosto de primeiro cortar o que tem que cortar para depois vincar. Então, com o estilete, eu vou cortar primeiro a alça aqui. Eu vou fazer a parte reta com esse estilete maior e a parte curva com o estilete. Agora, eu vou cortar esse friso aqui, que é para fechar a caixinha, para fazer esse fechamento aqui. Só que o que eu percebi? Que cortando ele até o final, ficava meio solta essa alça. Então, eu fiz um teste e eu vou cortar só 2,5 centímetros dessa abertura ali. Deu mais ou menos uns 3 a 4 milímetros a menos do que é o tamanho que estava impresso. Então, aqui não tem mistério, é posicionar a régua e cortar esses 2,5 centímetros para poder fechar a caixinha depois. Agora, eu vou cortar esse friso aqui, que é pra fechar a caixinha, pra fazer esse fechamento aqui. Só que o que eu percebi? Que cortando ele até o final, ficava meio solta essa alça. Então, eu fiz um teste e eu vou cortar só 2,5 centímetros dessa abertura ali. Deu mais... Aí, com esse estilete aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui embaixo e aqui em cima pra poder tirar o papel. Aí, com esse estilete aqui, o que eu vou fazer?
eu vou cortar aqui embaixo e aqui em cima. Então, ficou dessa forma. Agora, todas essas linhas pontilhadas, eu vou passar o estilete bem de levinho, que é o que a gente chama de vincar, que é o quê? É como se eu só marcasse o papel, sem cortar ele até o final, só para facilitar a dobradura depois. E quando não tá vincado, é mais trabalhoso da gente dobrar, e às vezes não fica uma dobra perfeita, pode ficar torto e tudo mais. Aqui embaixo, nessa linhazinha, a gente tem que cortar, porque é onde a gente vai fazer o fechamento do fundo da caixa. Então, pronto. Já dobrei tudo, já vinquei tudo. Agora, eu vou cortar a vitrine aqui da frente. A vitrine, como vai uma moldurinha de lamicote por fora, eu vou cortar ela pouquinho coisa menor do que é a marcação desse retângulo branco. Coisa assim de 2 milímetros menor. Quando eu destacar aqui o papel, que eu vou mostrar pertinho da câmera, vai ficar mais fácil de entender o que eu tô explicando. Ó, o que eu fiz aqui, ó. Eu cortei deixando uma bordinha de nada branca, tá? Que é só pra ficar um pouquinho menor. E aí, eu já tenho pronta aqui a minha bordinha de lamicote, que eu vou explicar pra vocês como que eu fiz. Eu peguei esse papel branco que saiu da vitrine, aqui, só que eu cortei um sem deixar essa bordinha branca. Eu cortei exatamente do tamanho do retângulo. Aí, peguei esse retângulo, coloquei no lamicote, na parte de trás do lamicote, e marquei o tamanho. Aqui dá pra ver a minha marcação, ó, essa linhazinha de lápis aqui, a marcação desse retângulo que eu destaquei da vitrine. E aí, o que que eu fiz? Pra ficar essa moldurinha, eu cortei o lamicote um pouquinho maior e um pouquinho menor dessa marcação. Que daí, quando a gente for colar agora, ó, dá esse efeito de moldura. Eu não tenho medida, assim, eu fiz bem no olho, mas ela ficou uma moldura de 3 milímetros de espessura, tá? Então, cortado aqui a caixinha com a nossa vitrine, é hora da gente colar o acetato. Para colar o acetato, a gente vai colocar a fita dupla face nos 4 lados da vitrine. Então, aqui eu já tenho o meu acetato. O acetato a gente corta sempre um pouquinho maior. E aí, eu sempre dou uma conferida. Ó, esse aqui ficou meio torto, então eu só vou endireitar ele para caber ali no espaço. Então, aqui não tem segredo, é só posicionar ele na fita dupla face, ó, ficou assim. Ó. Aí, eu viro aqui do outro lado, o que que eu vou fazer? Eu vou colar com cola branca a minha moldura de acetato. Tem que ter bastante cuidado para não colocar cola em excesso e, ao mesmo tempo, não colocar pouca cola, para ela não ficar soltando. Mas se coloca cola em excesso, ela extravasa, né? E aí fica feio. Então, aqui, ó, vai passando bem pouquinha cola e eu uso a própria tampa da cola para dar uma espalhada. Passei cola, não tem mistério, posiciono aqui na vitrine, cobrindo aquela bordinha branca. Ó, vai cobrir a bordinha branca que nós deixamos. Agora, enquanto seca a cola branca, a gente vai montar a vitrine. Então, mesma coisa, o que que eu vou fazer? Eu vou vincar em todas as linhas. Na hora que for dobrar, muito cuidado para deixar essas linhas pro lado de fora, para elas não aparecerem na vitrine quando for colocar na caixinha. Ela vai ficar pro lado de dentro da caixinha. Então, vinquei tudo, como é que eu vou fazer? Essa aqui vai ser a parte de dentro. Então, eu dobro, ó, essa linha mais interna eu dobro virando a aba pra dentro. E essa linha aqui, que é a segunda linha, eu vou fazer uma virada da aba pra fora, ó, vai ficar assim. Todos os 4 lados, ó, pra dentro e pra fora, ó, dessa forma. Ó, pegou aqui, ó, a linha mais próxima do retângulo dobra pra dentro e a outra pra fora. Essas abinhas a gente vai dobrar pra dentro. E aí, ficou fácil agora pra gente montar a vitrine. Como é que eu vou fazer? Ó, eu seguro formando o retângulo. E aí, eu vou colocar a cola aqui, ó, nos 2 ladinhos. Não precisa de muita cola. Aí, eu encaixo certinho aqui e
viro e seguro um pouquinho pra firmar a aba coladinha. Aí, ela fica desse jeitinho, fica uma caixinha com as 4 abas pra fora, que é onde a gente vai fixar na caixa. Agora, a gente vai fazer a nossa moldura. Tem 2 formas de fazer. Ou a gente cola o urso aqui e vai recortando, ou a gente faz uma marcação a lápis, que é o jeito que eu acho que fica melhor. A gente pega aqui, ó, pega o urso, a parte de trás dele virada pra cima, coloco em cima do lamicote e marco o tamanho dele. Tamanho e formato dele. Ficou assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou recortando com uma margenzinha por fora. Então, eu venho, ó, deixo ali uns 3 milímetros, mais ou menos, no olho mesmo. E recorto no formato do aplique. Ó, ficou assim o meu aplique. Depois, com o ursinho sobreposto, ó, vai ficar uma boa margem de dourar. O aplique do nome do bebê vai ser a mesma coisa. O aplique do nome do bebê vai ser a mesma coisa. Eu recortei o nome do bebê, posiciono no lamicote e risquei. Aí, aqui, nesse do nome, eu vou deixar uma margenzinha menor, porque senão nem dá na altura ali da caixa. Ficou assim, ó. Daí, eu dou uma testada. E aí, se eu achar que em algum ponto ele poderia ficar um pouco melhor, depois, com o aplique colado nele, eu arrumo com a tesoura. Pra esse nome aqui, o que eu tô usando? A fita banana já cortada, ela vem nessa cartelinha aqui. Porque ela tem uns pedaços bem pequenininhos, e aí facilita na hora de aplicar. Tô aplicando uma fita atrás de cada cubo, mas eu acho até que daria pra colocar menos. É que eu achei que esteticamente iria ficar melhor. Aí eu venho, aplico aqui, com ele centralizado no aplique. E aí eu dou uma leve corrigida em alguns pontos que eu achar que precisa. Agora, o que eu vou fazer? Vou colar o urso no aplique com a fita banana e a cola quente. Eu tô colocando, como ele vai pra vitrine, vai ficar por dentro, eu tô colocando só um pedacinho de fita banana bem no centro dele. Então, como é que eu vou fazer? Coloco um pingo de cola quente, fita banana, outro pingo de cola quente e cola no aplique. Aí, eu coloco na vitrine, no meio, um pingo de cola quente, fita banana, outro pingo de cola quente na fita banana e colo o aplique centralizado. Ó, tá feita a nossa vitrine. Agora, o que a gente vai fazer? Secou aqui a nossa moldura dourada. A gente vai fazer o quê? A gente vai passar mais uma vez por cima do acetato a nossa fita dupla face. Passei nos 4 lados da vitrine. Aí, o que eu vou fazer? Vou colar, né? Tem que ter cuidado, eu sempre viro a caixinha e colo desse modo, pra eu ir olhando a posição certinha que eu quero a vitrine. Aí, o que tem que dar uma olhada? Se não ficou aqui, ó, sobrando aqui embaixo, ficou sobrando um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Vou descolar de leve e vou diminuir essa aba aqui de baixo. Porque senão, quando eu for dobrar o fundo da caixa, vai me dar problema. Dá pra diminuir até um pouquinho mais. Essa aqui da esquerda também, ó, tá vendo que ela ficou por cima da linha? Então, se eu dobrar, vai ficar ruim. Então, eu vou dar uma leve descolada pra diminuir essa aba aqui. Acho que agora deu.
Outra coisa importante, dá pra eu fechar a caixa assim? Dá, mas eu acho muito feio deixar a vitrine colada assim. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um papel branco, também tô usando 180 gramas. Vou cortar do tamanho da caixa, desse retângulo da caixa, e vou abrir um buraco pra vitrine pra dar esse acabamento. Ó, então, cortei aqui. Ficou assim. Aí, dá também pra já fazer no computador, com a medida certinha. Mas como eu não tinha previsto essa pecinha, eu achei mais fácil já fazer no olho mesmo. Passa a cola aqui ao redor da vitrine. E aí vem e cola o papel branco aqui por cima. Dá pra usar também um papel adesivo, que daí não precisa estar passando a cola. Então, posicionamos a nossa vitrine, posicionamos o nosso acabamento. O que a gente vai fazer agora? Dobrar a caixinha toda. Então, todas as linhas a gente dobra. Eu já, antes de colar, eu já faço a marcação aqui da dobradura do fundo e da parte de cima, onde fecha as alças. Pra ficar já bem marcado o papel. E aí, a gente passa a cola aqui nessa aba. Não é bom passar a cola demais, porque senão o papel fica muito úmido e ele seca ondulado, né? Meio amassado. Então, passei a cola aqui, vou colar. Aqui não tem muito mistério, é só encontrar o xadrez, né? Apertar bem pra fixar. Esse fundo aqui, ele é um fundo de encaixar, então a gente não precisa passar cola nele. Então, aqui, primeiro dobra a parte grande, depois essas duas menores. E, por fim, a gente vai encaixar essa linguetinha aqui naquela fenda que nós abrimos. Então, vem dessa maneira aqui. Ó, ficou assim. Aí, por dentro, eu gosto sempre de pegar uma régua, alguma coisa, pra eu ajudar o papel aqui a se ajeitar, né, na parte de dentro. Se for pra colocar alguma coisa mais pesada dentro dessa caixa, é bom colar aqui dentro um durex, que daí ajuda, ou passar uma colinha, alguma coisa no papel aqui do fundo, que daí ajuda a manter o fundo fechadinho. Outra coisa aqui que faltou foi a gente colar o nome, né, aqui fora. Então, eu vou usar a cola branca pra isso. Passo aqui atrás do lamicote. Como eu já coloquei a fita banana no nome, pra dar o efeito de relevo, no lamicote eu vou passar a cola branca. E posicionar aqui do lado da vitrine. Prontinha a nossa caixinha. Gostaram? Eu fiquei apaixonada esse tema de ursinho pra chá de bebê. Eu acho lindo. As cores super suaves, então assim, eu fiquei encantada mesmo com essa maletinha. Acho uma super lembrancinha, super personalizado pra esse tipo de evento. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.